Existem diversas bibliografias que tratam sobre o projeto de rede de distribuição, tá? Tanto as redes convencionais, com cabo condutores nus, como as redes com cabos protegidos, tá? Então, aqui são algumas referências. Eu recomendo que vocês leiam a NBR 15688, que é específica para a rede com condutores nus. De forma geral, o projeto de rede de distribuição e também projetos de extensão de rede de média tensão podem ser utilizados tanto postes circulares como postes duplo T, como está sendo ilustrado aqui. Essa é uma configuração aqui de um poste circular, né? Ele é oco, tem um corte transversal dessa estrutura, você vê círculos, tá? Vale destacar que tanto o poste circular como o poste duplo T, eles têm um fator de conicidade, né? E tem uma base mais larga e vão afunilando à medida que se aproximam do topo. Essa é a forma característica do poste duplo T. Ele possui duas faces lisas, que são as faces de maior resistência, e duas faces cavadas, que são faces de menor resistência. Uma diferença básica do poste duplo T em relação ao poste circular, em termos de resistência nominal, é que a resistência nominal num poste duplo T, ela varia de acordo com o ângulo que o esforço ali faz com a face do poste, né? Se você pega um esforço a 90 graus da face lisa, você tem a resistência nominal do poste. Porém, já na face cavada, um esforço a 90 graus, você tem 50% da resistência nominal da face lisa. Vou só destacar algumas características das configurações mais comuns aí das estruturas. Uma estrutura básica para cabos nus, rede média tensão, é a estrutura N1, que ela tem essa imagem, é uma vista superior da estrutura, certo? Então, você utiliza uma estrutura N1 quando precisa de encaminhamentos aproximadamente retilíneos de cabos, ok? Então, se você tem um encaminhamento feito com postes e ele é aproximadamente aí reto, né? Você utiliza estruturas N1s, ok? Quando é necessário fazer algum tipo de angulação, dependendo do valor da angulação, é preciso utilizar um outro tipo de estrutura. Aqui é uma estrutura N3, que é uma estrutura comumente utilizada em final de linha e também para fazer aí a instalação de transformadores trifásicos. Não é uma rede passante, diferentemente da estrutura N1, que é passante em um encaminhamento reto ou aproximadamente reto. Essa estrutura N3, você tem um ancoramento da rede, normalmente utilizada em final de linha ou para receber transformadores trifásicos. A estrutura N2, que é uma estrutura que tem uma mudança na direção do encaminhamento da rede, com angulações de no máximo aí 60 graus, em geral são menores do que 60 graus, essa mudança aqui no encaminhamento da rede, ok? O esforço nominal estaria aqui nessa direção, nesse caso. Esse é o seguinte, se eu fizer a projeção desses esforços, vou ter uma resultante maior nessa direção aqui, né? Dependendo aí por exemplo, da resistência mecânica do solo, pode ser, na verdade, necessário até implementar algum tipo de ancoramento, mas percebo que aqui esse esforço resultante no poste está nessa direção. Próxima estrutura, muito utilizada, é a estrutura N4, que é uma estrutura que tem ancoragem, porém ela é passante. Posso utilizar uma estrutura N4, por exemplo, para a instalação de algum tipo de dispositivo, como um seccionador unipolar, que é comumente conhecido como chave-faca, ou até mesmo chave fusível. Eu posso utilizar esse tipo de estrutura, ou fazer algum tracionamento, né, para fazer aí uma divisão dos meus vãos, ok?
Aqui já é uma estrutura muito comum também, que é a estrutura N3, que é utilizada quando você tem um encaminhamento que precisa fazer uma mudança muito brusca de 90 graus. Então, esse tipo de estrutura te permite fazer isso, né? Você tem um encaminhamento que, por exemplo, ele chega na parte superior e depois ele já faz uma transição aqui, formando um ângulo de 90 graus na parte inferior. Okay? Aqui eu estou representando os bypass, né, para fazer essa transição. Existe também a estrutura N4, N3. Na parte superior, notem que eu tenho uma ancoragem em ambos os lados e a transição, né, característico da estrutura N4. E na parte inferior, aqui no nível 2, tem a transição formando um ângulo de 90 graus. Aqui eu também faz necessário fazer os bypass, ok? Então, essa é a forma característica da estrutura N4, N3. Diferentemente aqui da N3, N3, a N4 tem a continuação do encaminhamento aqui da rede na parte, no nível 1 da estrutura, e no nível 2 fazendo a transição para a N3. Que são exemplos que eu retirei lá da DISNO 018, que é a versão referente ao ano de 2019. Só gostaria de destacar algo que, entre em parênteses, essa representação aqui em azul significa que essa estrutura pode ser feita tanto com poste duplo T ou circular. Tá? Aqui eu só estou colocando o exemplo para o poste duplo T. Então, a estrutura N1, um encaminhamento reto aqui, a vista frontal e aqui uma vista superior. Uma estrutura N3DT ou N3R, a mesma abreviação. A característica marcante da estrutura N3 é que é uma estrutura de final de linha, só tem um ancoramento aqui sendo feito. Tem a estrutura N4DT, percebam a ancoragem, né? Aqui notem também uma variação mais acentuada da mudança aqui da angulação do encaminhamento, em geral até no máximo 60 graus, e o bypass sendo feito aqui para a parte superior, que é uma característica da estrutura N4, que ela é passante, porém tem aí ancoragem em ambos os lados e eu posso ter uma angulação maior no ângulo do meu encaminhamento da rede. Uma estrutura N3, primeiro nível aqui, meu poste, fez a ancoragem, bypass para o nível 2, mudança na angulação do encaminhamento em ângulos mais acentuados de 90 graus. N4, N4 na parte superior, ancoragem, passante, tá? Então eu posso utilizar N4 até ângulos de 60 no máximo, e N3 na parte inferior com uma angulação aqui de 90 graus. Essas são as estruturas do tipo beco. Posso ter tanto beco, poderia ser B1, como de meio beco, poderia ser M1. Essa estrutura pode ser tanto com poste duplo T como com poste circular. As estruturas tipo beco, meio beco, elas também são interessantes porque elas possibilitam um afastamento de estruturas prediais que estejam próximo, né, garantindo assim uma distância de segurança na horizontal maior. Então, quando não é possível utilizar as estruturas do tipo N, porque elas ficam muito próximas ali de edificações, você pode recorrer à estrutura tipo B, que te permite alcançar a distância de segurança na horizontal de forma mais fácil, já que as distâncias de segurança na vertical, elas normalmente com esses tipos de porte, elas são facilmente alcançadas. Aqui a estrutura meio beco, existe um recuo, né? Em termos de esforço, a estrutura meio beco, ela gera um esforço menor no poste, diferentemente aqui da estrutura de tipo beco, tá? Que você tem aqui, de forma resumida, os condutores ou outro equipamento que esteja aqui gerando um momento fletor maior, né? Já na estrutura meio beco, eu tenho um momento fletor menor que também estruturas meio beco, porém do tipo M2, estrutura meio beco ou beco
duplo T ou circular, que é uma estrutura N4 CFU no segundo nível. Primeiro nível da estrutura, eu tenho uma ancoragem em ambos os lados e rede passante, tá? Que é característica da estrutura N4. Porém, esse bypass ele é feito através de um conjunto de chave fusivo, que está aqui. Essa estrutura, nessa configuração, ela fica conhecida como N4 CFU no segundo nível. Aqui já existe uma estrutura N4, N3, CFU no segundo nível. CFU é a abreviação para chave fusível unipolar, destacando que, como é um dispositivo monofásico, e eu estou utilizando ele numa rede trifásica, na verdade o que existe aqui é um conjunto com 3 chaves fusíveis, CFU. Aqui tem também uma estrutura de chave fusível no primeiro nível, né? Coloquei aqui para vocês as distâncias A, B, C e D, que são utilizadas, distâncias de isolação, de acordo com a classe de tensão da rede. Por exemplo, uma rede de 3,8 kV de tensão nominal de operação, você tem uma classe de tensão aí de 15 kV. Essa é uma configuração já utilizando o seccionador unipolar, que é conhecido como seccionador tipo faca. Essa é uma configuração do tipo N1TT, N1 passante, que é uma rede passante na parte superior, sendo feita a transição para um transformador trifásico, por isso que é utilizado TT. TT é a abreviação para transformador trifásico, que percebe-se também as proteções, conjunto de para-raio, proteção contra surtos de tensão oriunda aqui da rede, proteção contra sobrecorrente feita por chave fusível, né, que é uma configuração comum utilizada aí para proteger transformadores trifásicos. Aqui também tem uma configuração do tipo N3TT, né, percebe o detalhe da rede de baixa tensão, feita por cabos multiplexados,